Bom dia, Paula, Márcio, toda a família Canção Nova. Pois é, a evangelização não para, né? Agora é hora de ficar bem informado, são 9 horas e 23 minutos. A gente está ao vivo, como você falou, aqui da capital paulista. E olha, em São Paulo a situação começa a se normalizar, mas ainda tem pontos de alagamento, suspensão do rodízio de veículos e impactos no transporte público. Rio de Janeiro também sofre com as chuvas, viu? E hoje é Dia Mundial do Enfermo, tem informação direto da Terra Santa também com a Lourdinha Nunes. A Lourdinha conta sobre uma novidade direto do Santo Sepulcro, um dos lugares mais importantes para o cristianismo. CN Notícias, edição da manhã já começou. Hoje é Dia Mundial do Enfermo, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Na data criada pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, a Igreja Católica convida todos a rezarem e a serem solidários para com as pessoas que sofrem com alguma doença. A data também propõe busca por melhores condições na área da saúde. O Papa Francisco enviou uma mensagem para o 20º Dia Mundial do Enfermo. A mensagem tem como tema: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que hei de aliviar-vos. No texto, o Papa afirma que Jesus dirige este convite aos doentes e oprimidos, a quem oferece a si mesmo, isto é, a sua pessoa que dá alívio. O Papa Francisco convida os enfermos a irem a Cristo, de onde vem a luz para os momentos de escuridão e a esperança para o desalento. Francisco disse ainda que a Igreja quer ser a estalagem do bom samaritano, que é Cristo. Aos profissionais da saúde, o Papa propôs que qualquer intervenção deve ter por objetivo a pessoa doente, onde o substantivo pessoa venha sempre antes do adjetivo doente, e que, quando não puderem curar, poderão sempre cuidar, proporcionando amparo e alívio ao doente. Às instituições sanitárias e aos governos, o Papa pediu que não sobreponham o aspecto econômico ao da justiça social. E hoje o Papa Francisco ele publicou uma mensagem na rede social confiando todos os doentes à Virgem Maria, saúde dos enfermos, e garantiu que está rezando por todos. Agora a gente fala das chuvas que ainda atingem o Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que mais estão sentindo as consequências da quantidade enorme de água. Aqui na capital paulista a situação começa a se normalizar, mas ainda tem pontos de alagamento, suspensão de rodízio de veículos e impactos no transporte público. Hoje de manhã algumas vias ainda estavam bloqueadas. As aulas foram suspensas em 37 escolas estaduais e 43 municipais, além de alguns colégios privados. Para esta terça, a Secretaria de Educação do Estado informou que as aulas nas 40 escolas das mais de 5.000 unidades da rede afetadas seguirão com aulas suspensas, até que a situação da chuva se normalize. A chuva começou no domingo, se estendeu por todo o dia de ontem. Ao longo do dia, a cidade chegou a registrar 164 pontos de alagamentos. No Rio de Janeiro, a cidade mais afetada é Angra dos Reis, com 44 registros de precipitação extrema desde 2015. No Rio de Janeiro, a capital ainda está em estágio de atenção, com previsão de mais chuva ao longo do dia. Segundo o Centro de Operações do Rio, a maior concentração de chuva deve ser na região do Maciço da Tijuca, no Alto da Boa Vista e na Barra da Tijuca. Hoje de manhã foram registrados vários pontos de alagamento na capital, em Niterói, na região metropolitana e na Baixada Fluminense. Então a gente confere agora como fica o tempo em todo o país. Como a gente falou, né, as chuvas começam a diminuir, mas ainda tem previsão de chuva para o Sudeste nesta terça-feira. No sul, o dia começou com nevoeiro em algumas cidades gaúchas, mas o tempo segue firme no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, no entanto, o tempo fica instável e pode chover em vários momentos do dia. Chuva também para o Sudeste, muita chuva em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Temperatura baixa também nestes estados. Só há previsão de sol e calor para o Espírito Santo e norte de Minas. Nessas áreas pode haver chuva isolada no período da tarde e à noite. Já para o centro-oeste do Brasil, a previsão é de sol e calor. Mas para a tarde e à noite, todas as áreas estão sujeitas a pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento. No sul do Mato Grosso, a chuva pode chegar mais cedo. Sol e calor também na região norte, apenas com pancadas de chuva. No norte de Rondônia e no Acre, chove a qualquer hora do dia.
O sol e o calor predominam também na região Nordeste. Chuva isolada e passageira entre Salvador e Fortaleza. Nessa edição, a gente atualiza a situação das chuvas aqui no Sudeste e agora você fica com imagens aqui da capital paulista, imagens ao vivo, tempo fechado em São Paulo. A mínima 16 graus e a máxima 21. A gente volta já. CN Notícias, edição da manhã de volta. A gente vai falar agora sobre o coronavírus. A China confirmou mais 103 mortes somente na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, foram registradas 67 mortes. O total de mortes na China chega a 1.116. O Ministério da Saúde informou nesta segunda que 7 casos suspeitos do novo coronavírus são investigados no Brasil. Desde o começo dos alertas, o Brasil já descartou 32 casos suspeitos, nenhum foi confirmado. Bom, o coronavírus é destaque do jornal The New York Times, com a seguinte manchete: vírus derruba a economia da China. 2 semanas depois do país fechar uma das suas cidades para conter o surto do coronavírus, uma das maiores economias do mundo permanece inativa. O The Washington Post traz notícias das eleições nos Estados Unidos. Candidatos democratas à presidência fizeram apelo de última hora aos eleitores de todo o estado de New Hampshire, deixando de lado os ataques entre si. No espanhol El País, a notícia é a Alemanha. A renúncia da líder da União Democrata Cristã, partido da chanceler alemã Angela Merkel, a ministra era vista como sucessora natural de Merkel para as eleições de 2021. E a primeira-ministra escocesa anuncia um plano para ignorar o Brexit e manter as regras da União Europeia até o país retornar ao bloco. A líder do Partido Nacional Escocês, Nicola Sturgeon, disse ontem à noite em um evento na Bélgica que ela pretende manter os laços estreitos com a União Europeia, mesmo após o início do Brexit. Ela afirmou que pretende lançar uma nova regulamentação para se manter alinhada com as regras da União Europeia, inclusive uma nova norma que permitirá que a Escócia continue participando das reuniões do bloco europeu. E assim ela garantirá a saúde e bem-estar da população escocesa, manterá a reputação internacional das empresas escocesas e também facilitará o retorno da Escócia para a União Europeia. Grande parte da população escocesa votou contra o Brexit e por isso o movimento de independência da Escócia se tornou muito forte. Ela afirmou que o governo escocês está trabalhando para que aconteça um novo referendo de independência e disse que está trabalhando em conjunto para que o primeiro-ministro Boris Johnson aprove esse novo referendo sobre a independência da Escócia. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado pelas informações, Vanessa. Bom, agora a gente fala aqui do Brasil, de economia. Um levantamento realizado pelo Sebrae, com base no momento atual da economia, apontou alguns segmentos de negócio promissores em 2020. Na hora de empreender, é importante analisar o modelo de negócio. O início de tudo foi na garagem de casa mesmo. Aos poucos, o empreendimento foi tomando proporções que fizeram o Luiz entender que, enfim, era o momento de tornar a vida mais doce. A gente viu que tinha uma oportunidade aí muito grande nesse mercado, de confeitaria, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba. E aí a gente começou o negócio. Estudo elaborado pelo Sebrae identificou alguns ramos de negócios com boas perspectivas para esse ano. Transporte autônomo de passageiros, beleza e estética, alimentação, manutenção de veículos, entre outros. A maioria deles relacionada ao micro e pequeno empreendedor. Nesse estudo que o Sebrae fez, ele levou em consideração alguns indicadores de crescimento da economia, juros baixos e estabilidade da inflação. Então, isso reflete na relação de consumo.
as pessoas acabam investindo mais e gastando mais também. Os negócios de alimentação, uma das áreas apontadas como promissoras para 2020, segundo o levantamento feito pelo Sebrae, aponta um certo otimismo para a economia brasileira. O Luiz Guilherme empreendeu no ramo de doceria e não tem do que reclamar. Até agora não, graças a Deus não. Bom, a gente vai para o intervalo e a seguir a gente fala sobre as precauções e cuidados a serem tomados nesses dias de muita chuva e alagamento. Você também confere como andam os trabalhos no piso do Santo Sepulcro em Jerusalém. CN Notícias de volta, a gente volta a falar agora das chuvas que têm causado transtorno aqui em São Paulo. A situação começa a se normalizar, mas ainda tem cancelamento de aula, suspensão de rodízio de veículos e impactos no transporte público. O André Cunha está na rua, né, André? E atualiza para a gente das informações, conta para a gente aí que você viu, já pegou trânsito agora de manhã. Exatamente, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A chuva continua causando transtornos aqui na capital. A gente estava vindo aqui para uma entrevista na Defesa Civil, acabou que não conseguimos chegar, né, por conta do trânsito. Trânsito lento ainda na capital, melhorou, mas ainda está devagar. Olha, eram 17 pontos de alagamento até a noite de ontem. Eles se normalizaram na madrugada de hoje, então, por enquanto, não temos pontos de alagamento, né? As 7 linhas dos trens da CPTM voltaram a funcionar também na manhã de hoje, segundo informou a própria CPTM, visto que ontem eles pararam, né, alguns trens ficaram intransitáveis. Quanto ao rodízio de veículos, como você se referiu, ele se mantém suspenso, exceto para fretados e caminhões que ainda têm restrições de trânsito. Quanto às aulas, foram suspensas 37 aulas nas 37 escolas, em 37 escolas estaduais. Havia previsão também de suspensão de aulas em algumas escolas da rede municipal. Mas a Prefeitura informou nesta manhã que estão mantidas as aulas nas escolas da rede municipal nesta terça-feira e também os serviços de saúde continuam funcionando, estão liberados atendimentos em qualquer unidade, independente do endereço do munícipe. Falando do que aconteceu ontem, né, os bombeiros receberam mais de 9.000 chamados em função das chuvas. Ao todo, as equipes atenderam 1.043 ocorrências de enchentes, 193 de desabamentos ou desmoronamentos, 219 relacionados a quedas de árvores. Uma outra informação importante, uma última informação com relação ao funcionamento da CEAGESP, que é o principal anteposto de armazéns aqui de São Paulo, seguirá fechado hoje, nesta terça-feira, deve passar por uma análise, né, uma avaliação às 12 horas de hoje e a previsão é que volte a funcionar, Rodrigo, só a partir de amanhã. Enquanto isso, a cidade está aí recuperando o seu movimento, né, depois de uma segunda-feira bem caótica. Rodrigo. Tá, André, obrigado pelas informações, viu? Um bom trabalho aí. Bom, agora a gente vai lá para o Oriente Médio, para a Terra Santa. Nossa equipe traz notícias de um dos locais mais importantes para o cristianismo. É a Basílica do Santo Sepulcro. As informações com a Lurdinha Nunes. Começou o mapeamento pedra por pedra do piso da Basílica do Santo Sepulcro. Todos os dias, centenas de peregrinos visitam a Basílica. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas de todo o mundo andaram sobre essas pedras. In questo momento sto disegnando le pietre. Sou arquiteto e neste momento estou desenhando as pedras uma por uma que serão enviadas desse iPad para o computador, a partir do qual obteremos um desenho técnico que será usado juntamente com as informações que estão sendo coletadas pelos restauradores, geólogos e outros que fazem parte da equipe,
para entender o estado de conservação, o mapeamento das degradações das superfícies, a fim de formular a hipótese de um projeto de restauração. Un'ipotesi di progetto di restauro. O projeto está sendo realizado pelo Centro para a Conservação e Restauro do Patrimônio Cultural La Venaria Reale de Turim e pelo Departamento de Ciências e Antiguidades da Universidade La Sapienza di Roma. Questa fase qua è la fase praticamente è venuta dopo la documentazione con laser. Estamos na primeira fase do trabalho. Essa fase veio após a documentação através de uma varredura laser em todo o piso da Basílica. Dessa forma, trabalhando nesse documento, podemos avaliar o estado de conservação, ou seja, a degradação pela qual cada pedra do piso, cada laje desse piso passou. Mas, ao mesmo tempo, também estamos estudando o tipo de material, a origem, de onde vem o material com o qual o chão da Basílica foi feito. L'origine di questi materiali, da dove arrivano questi materiali che hanno fatto il pavimento della Basilica. Para o arquiteto Osama Ramban, a abordagem do trabalho é para a conservação, mesmo que nesta fase não esteja totalmente claro o que pode ser preservado ou não. Sono molto contento perché abbiamo finito anche il restauro dell'edicola, ma adesso cominciamo con il pavimento. Estou muito feliz porque terminamos a restauração da edícula, agora começamos com o piso. Gradualmente, a situação da Basílica está melhorando, especialmente no que se refere à segurança dos visitantes, os quais vimos aumentar relativamente no último período. E o CN Notícias fica por aqui. Continue na companhia da Canção Nova. Você fica agora com a Renata Vasconcelos. Renata, uma manhã viva para você. O assunto me interessa muito, educação dos filhos. Quero saber, hein? Bom dia.